Isso é de nós, cidadãos desse país, desse pedaço do mundo repleto de belezas, contrastes e desafios. Em 1988, nós, brasileiros, decidimos trilhar um novo caminho, juntos. O mapa dessa jornada foi traçado e se chama Constituição. Ela garante uma série de direitos fundamentais que há 34 anos são a base da nossa democracia. Mas as transformações provocadas pela Constituição ficam ainda mais claras quando a gente descobre na prática a diferença que ela faz na vida de cada um de nós. Este é um dos setores do acervo de jornalismo da Globo. Essas prateleiras guardam exemplos de coragem e superação. Denúncias, revelações, notícias de outros tempos. Garimpamos algumas preciosidades da nossa história e as páginas da nossa Constituição foram ganhando vida. Achar as pessoas que contam um pouco das suas lutas e conquistas é um desafio. Por onde elas andam? O que aconteceu depois daquele dia em que apareceram alguns minutos na televisão? Nós encontramos Benedito Sérgio, o Té. Este menino de 15 anos que corta a cana desde os 11. Té não tem pai e com trabalho sustenta a família. Além de cortar cana, além de trabalhar, o que mais você faz? Você estuda? Não. Por que não estuda? De dia não pode estudar, de noite muita gente. Tem dia que chega tarde. Boa tarde. Seu Benedito está onde? Está lá dentro? No Té? Está lá dentro, né? São décadas de informações, mudanças de vida, e a pista pode ser uma cicatriz. Será que aquele menino ainda vive naquela mesma cidade? O que aconteceu com ele? Seu Benedito, achei. Seu Té, tudo bom? Agora, parabéns por tudo. Eu sou a Graziela. Sou Benedito Sérgio. Chamam de seu Benedito ou seu Té? Pode ser Té. Pode ser Té? Pode. O trabalho de produção jornalística, muitas vezes, é como procurar agulha no palheiro. A reportagem de 38 anos atrás nos deu as primeiras informações para que a gente fosse em busca daquele menino. A viagem andou e o caminhão apertado. Neste aqui, vão mais de 60 trabalhadores. A lei só permite 45. Muita pesquisa da nossa produção, alguns contatos pelas redes sociais depois, e aquele Brasil que vimos em nossos arquivos foi ficando mais próximo. Quando finalmente chegamos perto do seu Benedito, a confirmação de que era ele mesmo veio pela cicatriz que continua ali no rosto dele. Assim como as marcas da infância de trabalho duro nos canaviais, que ficaram para sempre na memória. Até chegar no canavial é quase 1 hora de viagem. A música no rádio ajuda a enganar o sono, passar o tempo. Você costuma trabalhar de que horas até que horas? Das 7 às 4h30. E quando chega em casa, 5 horas, 5h30, é isso? É. Antes de começar, todos amolam os facões. Quanto mais afiado, mais fácil cortar a cana. Mas aumenta também o perigo de um acidente. Quase ninguém usa protetores. É comum o boia preso e cortar. Té não tem pai e com trabalho sustenta a família. Hoje que eu sei que é isso, né? Mas na época era normal. Mas a gente está vencendo aí. Para chegarmos até este dia em que o seu Benedito encarou a si mesmo e a sua história de perto, nossa busca começou muito antes. O primeiro encontro com ele foi no serviço. Agora, o Té trabalha na construção civil. Melhor que a cana? Bem mais melhor, né? Bem mais melhor. A gente, por mais que tenha dificuldade, mas, né? Trabalha na sombra. Cana é sol o dia inteiro. Aqui traz a marmita de casa, mas tem um lugar para esquentar, nós mesmo providenciou um lugar para esquentar aí, dá certo, né? E vai indo. Não é boia fria. Não é boia fria, mas não.
No fim do dia, a chegada em casa é calorosa. Oi, neném! É um chamego só. A Constituição de 88 fez com que os filhos do Té tivessem a chance de ter uma infância bem diferente da que o pai viveu. Ele tinha quase a mesma idade das netas quando começou a trabalhar. Comecei a cortar assim, já com uns 7 para 8 anos, já cortava também já. Cortava as pontas, cortava assim, era coisinha assim de criança pouquinho assim, mas já comecei já a pegar o facão. Aí com 10 anos já trabalhava sozinho, ia para o serviço sozinho. Com 10 anos? Com 10 anos. Aí sem registro? Sem registro. Porque aquele tempo lá podia, né? Escondia a gente quando vinha alguma pessoa que tinha segurança, essas coisas que vinha olhar assim. Antigamente tinha, demorava para ir, mas via. Aí a gente se escondia, né? E precisava trabalhar também, né? Mas como é que era o salário nessa época? A salário não tinha salário fixo assim, né? Como era por produção, fazia o que fazia, ganhava muito pouquinho na época. Tinha algum benefício? Mas não lembro nada dessas coisas que tinha, nada. Essas coisas de benefício eu fui saber depois de velho. Férias, 13º? Não, essas coisas eu nem sabia que existia. E você se orgulha de ter protegido seus filhos desse trabalho pesado? Ai, orgulho. Ele sempre incentivou a gente a ir para a escola, a buscar, né, alguma coisa que nos fortalecesse, que nos ensinasse, alguma coisa que a gente quisesse ter no futuro. E hoje você faz o quê? Eu trabalho, faço técnica de enfermagem, quero, né, se Deus permitir mais pra frente, fazer um mestrado, doutorado. É bom ouvir isso, né? Ixi, dá até emoção, né? Segura um pouquinho aqui, senão não vai mais cair. Tá chorando, né? É time grande ali. É. Mas é uma emoção boa, né? Ah, é? Por quê? O que vem na cabeça? Por que você emociona? Mas lembrança, né, do passado, do sofrimento que eles teve. O marido não ensinando a gente para aprender. Vai superando, né? Esperando. Você acha que essa luta toda, a Constituição, valeu a pena? Ah, valeu. No 88 já teve essa mudança bem radical, né? Se essa lei tivesse chegado antes, eu acho que o Brasil tinha dado bem melhor. Porque assim, as mudanças que foi tendo, eu mesmo mudei muito eu acredito que todos nós da época mudou também. Quantos brasileiros tiveram uma segunda chance? Amor de mãe a toda prova. E a vida desse brasileirinho nas mãos do SUS. É bem aqui esperando pra ver. Mal a porta se fecha, Maria se dá conta de que uma nova batalha está começando. Meu Deus do céu. O menino Lucas passou por um transplante de fígado pelo SUS. Isso só foi possível porque nossa Constituição garante o direito à saúde pública a todos os cidadãos brasileiros. A gente viu essa história primeiro aqui, no Globo Repórter, em 2001. Pergunta daqui, pergunta dali. Localizamos a Maria e o Lucas e viajamos até o Recôncavo Baiano para ver de perto como eles estão. Aquela criança é esse rapaz de 24 anos. É muito emocionante, né? Hoje eu ver meu filho, né, dessa maneira, poder jogar bola, coisa que ele não podia fazer. E hoje não, ele tá aí junto com os colegas jogando bola. Isso pra mim é maravilhoso. Quanta gente envolvida nessa vitória. Todo ano eles voltam a São Paulo para fazer o acompanhamento no Hospital das Clínicas. Fomos com Maria e Lucas até o Instituto da Criança no HC, onde mãe e filho ganharam vida nova pelo SUS.
Durante nossa pesquisa, vendo aquela cena de mais de 20 anos, uma outra pessoa chamou nossa atenção, bem ali, abrindo a porta para eles. É a enfermeira Helena, que estava naquela mesma porta, sorrindo para eles. Desde menino, Lucas não se encontrava com ela. Então, quando ele apareceu, realmente foi assim, não deu para segurar, não deu para falar tudo que a gente queria às vezes, né? A emoção é muito grande, é muito forte. Quantas histórias como essa Helena abraçou ao longo de tantos anos de profissão. A gente chora junto, mas também sorri junto, sorri. Muitas alegrias. Muitas alegrias, não só para a criança, para a família dela, para a sociedade, para a cidade. Às vezes a cidade inteira conhece o paciente. Então você transmite isso. O SUS é uma conquista do Brasil, apesar de todos os problemas e desafios de todos os dias. Você se orgulha de trabalhar no Sistema Único de Saúde? Eu sou privilegiada de estar onde eu estou. Vou chorar. Por que você se sente privilegiada? Nós não chegamos àquele ideal, mas em um pouco mais de 30 anos, a gente está no que nós estamos agora, é uma vitória. Não dá para imaginar o Brasil sem isso. Sem o SUS, realmente não dá para imaginar. Quantas gerações de brasileiros já puderam crescer protegidas pela Constituição de 88? Nos primeiros anos da nova Constituição, a proteção do meio ambiente, por exemplo, era novidade. Achamos a Leonela no arquivo que guardava um grupo de crianças cheias de atitude. Sim, a cidadania, a educação, a informação e a conscientização. E para a agressão do meio ambiente, todos nós dizemos não. Esses estudantes de escolas públicas de todo o país viajaram para Brasília em 1999. Onde estariam essas crianças atualmente? Será que os adultos de hoje ainda guardariam as lições de mais de 20 anos atrás? O projeto acabou, mas bem ali, na camiseta que eles estavam usando, tinha uma pista. Juntando todas essas informações, descobrimos que os protetores da vida vieram de toda parte. Representantes de todos os biomas do país. Fomos além e a nossa equipe encontrou as pessoas que deram continuidade àquela iniciativa lá no Amazonas. Tudo isso nos trouxe até a sombra dessa árvore em Manaus. Quando chegaram daquela viagem a Brasília, as crianças plantaram essa sumaúma. Uma história que cresceu e apareceu graças às aulas de educação ambiental, direito que foi garantido pelos constituintes de 88. Foi a minha primeira viagem, né? Então, assim, para outra cidade, minha primeira viagem de avião. Então, assim, caramba, eu sou de uma escola pública, como é que foi uma oportunidade que eu vi de conhecer outros lugares, mas também, assim, de olha onde a educação está me levando. Foi assim que o mundo da Leonela ficou maior. Ela se formou e está em São Paulo, fazendo doutorado em educação e esporte. Eu vi que a educação era importante para a minha vida e para a vida de outros, e aí eu pensei, eu quero seguir essa carreira docente, eu quero fazer também essa mudança na vida de outras pessoas. Foi uma conquista para todos os brasileirinhos que já aprenderam a ver a natureza com outros olhos. Uma coisa muito legal é que a minha filha ela não tem só essa educação em casa, ela tem na escola também, graças à Constituição. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público promover a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
Ô menino! Tudo bem? Menino é um tremendo boa praça. O cachorro, com o nome de Menino, foi salvo das ruas pelo advogado Marcelo Turra. Mais que um amigo, Marcelo é um defensor dos animais. O artigo 225 da Constituição ele é fundamental para o nosso trabalho, né? A partir da interpretação desse artigo é que a gente pode fazer toda a defesa de todo e qualquer não humano. É a fundamentação do direito animal, né? O direito animal brasileiro. Entender que eles têm o direito de não sofrer, né? Já é o grande passo. Tudo começou mesmo com a interpretação da Constituição, isso não tem a dúvida. Encontrar direitos na Constituição e buscar a garantia da justiça é uma luta que o Marcelo vem travando bem antes de encontrar um menino nas ruas e dar abrigo a ele. 30 anos atrás, esse advogado já percorria os corredores do fórum com a Constituição nas mãos, lutando pela vida e pela dignidade de seres humanos. Correr contra o tempo para salvar uma vida. O advogado Marcelo Turra atende de graça mais de 500 portadores de HIV. Nos primeiros anos da Constituição, Marcelo buscou socorro no judiciário diante da omissão dos poderes executivo e legislativo. Graças ao trabalho dele, a justiça determinou que o governo pagasse pelo tratamento de pacientes com AIDS. Na época, os medicamentos eram muito caros. As muitas vitórias nos tribunais acabaram beneficiando centenas de pessoas. O mais importante nessa história toda é que isso vai fazer com que outras pessoas se encorajem a socorrer ao judiciário para conseguir esse medicamento. Valeu a pena essa luta, Marcelo? Ué. Defender os seres, né, sejam humanos ou não humanos, né, é que deveria ser um dos grandes sentidos da nossa existência. Isso é o que une as suas duas lutas. Isso. É isso que une as minhas duas lutas. Dignidade e vida. Isso. Esses valores estiveram presentes em todos os episódios da série Brasil em Constituição. Tito Henrique foi um espectador atento. Jornalismo contando a história, né? Porque talvez essas gerações não tenham nem consciência do que é um regime sem liberdade, sem a democracia. Democracia que ele aprendeu em casa, nas lições passadas por Ulisses Guimarães. Não é a Constituição perfeita, mas será útil. Pioneira. Ele era um homem corajoso. Isso não tem dúvida. Será luz. O legado é muito forte. A palavra dele é muito forte. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Os discursos dele não envelhecem, né? Ele tem uma inteligência extraordinária, ele sabia conversar. A vida dele foi isso, né? Ele falava, parlamento depende de parlare, e parlare onde se fala. Então a gente tem que falar, a gente é na palavra. Então é muito importante, esse convívio foi muito importante. Ulisses Guimarães deixou as palavras e o exemplo. Não teve filhos, mas adotou a família de Dona Mora, eterna companheira. Porque ele casou com a minha mãe, eu tinha 8 anos. Meu pai morreu, eu tinha 13. E não teve filhos com a minha mãe. Então foi um bairro. Ele tinha uma família bem unida, nós éramos muito ligados. Orgulho que se estende por gerações. É engraçado porque eles são pequenos, mas a gente conta aí quando aparece o avô na televisão, uma coisa na memória, fala assim, olha aqui também, olha aqui. É impossível imaginar a Constituição sem o Dr. Ulisses. Eu sou suspeito para dizer, mas quando me falam em Constituição eu já fico olhando para ver o que vai ser dito, porque eu já sinto na carne alguma coisa ligada a ele. Uma diferença da nossa Constituição é que ela não só desenha o Estado, desenha a democracia, desenha as instituições, mas na frente de tudo isso, e mais importante do que tudo isso, a Constituição põe o ser humano e o respeito pelas pessoas. Ele tinha isso na cabeça. É uma Constituição pensando no cidadão, na cidadania da pessoa do brasileiro. E isso, eu acho que foi uma marca.
os direitos fundamentais do cidadão, do homem, estão lá. Declaro prorrogada. O presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, chamou a Constituição de 88 de Constituição Cidadã. Também descreveu nossa lei maior como Constituição Coragem. O batismo de honra, o direito a nome e sobrenome. Uma homenagem à democracia brasileira. O tamanho do campo, as dimensões do gol, o peso da bola. As regras do futebol foram criadas em 1863, na Inglaterra. Não é sobre elas que o goleiro Aranha está falando. O papo com os jovens é sobre uma outra regra, criada no Brasil há 34 anos, a Constituição. Uma regra que transformou a vida dele. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nós fomos procurar por ele porque Aranha é daqueles brasileiros que ajudaram a tirar a Constituição do papel. Encontramos o ex-goleiro em Mojimirim, no interior de São Paulo. Você não fez errado. Não perdi não. Aqui, Aranha prepara atletas para o campo e para a vida. Quando chega um jovem negro, quando eu tenho essa oportunidade de falar, eu tento mostrar a realidade para ele, para que ele possa entender que é necessário, além de buscar os sonhos, se preparar também para as dificuldades. No segundo tempo do jogo entre Grêmio e Santos pela Copa do Brasil, o goleiro do time paulista foi ofendido por parte da torcida do Grêmio, que estava atrás do gol. A torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, sou preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco, para não dar tempo de filmar. Mas as câmeras estavam ligadas e registraram o flagrante. Foi a primeira vez que aconteceu comigo, que eu tive condições de provar e de poder fincar uma bandeira ali, bater o pé e me posicionar. Eu sono mais alto que drones. Relembrar o que fez ajuda o ex-goleiro a olhar para o futuro. Para que amanhã não seja só um homem com um novo nome. O futuro também olha para ele, pronto para entrar em campo, uniformizado e consciente. Você sente quando chega hoje um jovem negro, um jovem talento negro, você sente que ele chega com a cabeça erguida e pronto para enfrentar tudo isso? Eu acredito que hoje as coisas estão bem diferentes. A gente enfrenta o mesmo problema de antes, do racismo estrutural, mas como cidadão, como pessoa, a gente vê hoje a população negra mais orgulhosa, mais consciente, né, procurando evoluir em outras áreas, não somente naquelas que foram destinadas para a população negra. E isso é muito bom não só para a população negra, mas para o país de maneira em geral. Primeira Constituição brasileira de 1824. É patriarcal, segregacionista, supremacista branco. Hoje você tem, chegando na universidade, os filhos do empregador doméstico, dos servidores públicos, mas também do operário, do agricultor, do lavrador, do que mora na favela, do que mora em condições vulneráveis. É uma outra realidade, é uma outra universidade. Só foi possível fazer isso com essas mudanças de 88, disso eu não tenho dúvida. Conhece esse professor, Vlad? Conheço um pouquinho, sim. Quem é ele? É o Juarez Xavier, meu pai, um grande professor, um grande ativista, uma inspiração para a vida. Tem orgulho dele? Muito. Conhecemos a Boladinha através do pai dela. O Juarez virou notícia, assim como o Aranha. Passei por um rapaz na rua, ele me chama de macaco. Quando cheguei perto dele, ele estava com uma faca. Sofreu um ataque nas ruas de Bauru e até na universidade ele foi alvo de pichações racistas. Mas ele não se calou. Tem muito do seu pai, do professor Juarez,
nesse encantamento pela educação, nessas possibilidades que ela oferece? Tem muito do meu pai e eu acho que comigo e com meu pai tem muito da minha mãe. Nós, professores, educadores, a gente tem essa necessidade de reflexão constante. Boladi teve mesmo a quem puxar. Ela se formou em História na Universidade Estadual Paulista. Aos 24 anos, decidiu ser mesmo professora. Logo no primeiro emprego, um grande desafio: dar aulas e esperança para jovens infratores. Bom dia. Muros, cercas, portões, grades. É difícil imaginar que novos horizontes podem estar sendo abertos num lugar como a Fundação Casa, onde jovens privados de liberdade cumprem medidas socioeducativas. Bom dia. Hoje vamos falar. Mas é isso que acontece quando pessoas como a jovem professora Boladi cruzam as barreiras da exclusão e do preconceito para exercer o ofício de educar ou reeducar. É uma situação difícil mesmo, tanto para os adolescentes quanto para mim, mas eu também vejo como uma oportunidade. O Emicida fala: nunca volte para sua quebrada de mente e mãos vazias. E eles entendem isso, eles sempre vão ter essa volta à comunidade com conhecimento, com possibilidade, com ascensão, para influenciar os jovens a seguir a mesma direção. Mas isso por nós. Mas é por nós, Paty. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E hoje a aula foi sobre Constituição. A aula foi sobre as constituições brasileiras, misturando um pouco de sociologia e história, né? Você enxergar um pouco da história das constituições na sua frente faz você refletir sobre a importância da democracia, a importância da soberania popular e atiça mesmo a reflexão e a consciência crítica, né? Tudo isso é caminho para a gente conseguir consolidar uma sociedade que paute, né, as demandas principais da Constituição, por exemplo. É possível, é direito. Wagner, para chegar até essa outra história, pegamos a estrada rumo ao interior de Minas Gerais. Prazer em te conhecer pessoalmente, viu? Obrigado por receber a gente, viu? Foi aqui em Congonhas que nós conhecemos o Wagner pessoalmente. Mas temos registros da vida desse brasileiro desde quando ele foi acusado injustamente de matar um taxista na noite de 24 de outubro de 1997. Wagner é inocente, mas ficou preso durante 8 anos. Na penitenciária eu vi as pombas voando, eu sonhava com a minha liberdade, agora eu estou aqui, estou voando como um passarinho. Antes de limitar a liberdade de alguém, a Constituição determina minuciosamente os princípios de um julgamento justo. Todos têm direito à ampla defesa, à presunção de inocência e ao devido processo legal de acordo com as regras do contraditório. A Constituição diz ainda que o processo deve ter uma duração razoável e não se arrastar indefinidamente pelos corredores dos tribunais. São regras básicas de respeito pelo ser humano, garantias de quem é acusado de algum crime. São também remédios importantíssimos para quem não cometeu crime nenhum. O cachorro está latindo para receber a gente. Nós estamos voltando à casa do Wagner num dia muito especial para nós, para ele. A gente vai assistir juntos o episódio do Brasil em Constituição. Oi, Wagner. Tudo bem, querido? Tudo bom, eu sei. Tudo bem. Beleza. Vou estar aqui mais uma vez, viu, querido? Bom demais, vou chegar, né? Com licença, viu? Obrigado por receber a gente mais uma vez, viu? É um prazer receber. Tudo nosso. É um prazer. Wagner, com certeza. deixa uma pequena lembrança aqui para você, ó. Do momento em que você esteve lá com a gente. Chique demais, rapaz. Não, vou guardar com muito carinho, não deixar pegar poeira. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Para guardar na memória, na esperança de fazer valer o que está escrito na Constituição. Quem quer começar? Sonho, a gente não sonha mais depois que paga uma cadeia inocente.
Não sonha mais, tem pesadelo. Liberdade ainda que tardia. Dizer em alto e bom som, quantas vezes forem necessárias, que Wagner é inocente ainda é pouco. Essa vai ser minha segunda liberdade. Essa vai me dar o direito de poder ir e vir. Bom demais, meu amigo, com satisfação. Eu era garotinho novo, educado por um pai e uma mãe simples, criado em barraco de capim. E graças a Deus saiu um cidadão, sabe? Saiu um cidadão exemplar, para falar a verdade, exemplar. Alô? Assim que a reportagem foi ao ar, o primo, que mora longe, telefonou para ele. Quem tá falando? É o Vaguinho que tá falando. Sim, Leandro, você tocou pro negócio que você não devia, né? Né? Você conhece a história. Eu vi passar aqui no Jornal Nacional. Rapaz, me encheu os olhos de água de novo. Tudo de novo, Vaguinho. A justiça não vai trazer de volta o tempo que passou. Mesmo assim, Wagner tem direito à indenização. O Estado de Minas Gerais já foi condenado a pagar, mas contestou o valor. O caso continua se arrastando nos tribunais. Esse processo, essa ação indenizatória, não a criminal que acabou levando a absolvição dele depois de 8 anos, pouco mais de 8 anos de prisão. Mas a ação civil, ela tem tramitação desde 2006. Uma coisa é nós temos essa previsão constitucional formal, na letra fria, né, da Constituição. Outra coisa é transformar isso na materialidade da vida das pessoas. Mas a base da luta dele, o que estrutura, né, da onde é o ponto de partida da luta dele, é a Constituição de 88. Agora o Brasil inteiro conhece a sua história, Marquinhos. Você acha que a sua esperança aumenta? Bom, eu tenho, a esperança faz parte, entendeu? Então eu espero isso, porque eu já estou aguardando há muito tempo isso. Obrigado, viu? Muito grato também, também agradeço. Risaldo Souza surpreendeu o Brasil com uma ideia ambiciosa. Criou uma escolinha improvisada no fundo do quintal de casa e virou professor de 60 meninos e meninas pobres de Petrolina. Uau! Um nome diferente nos ajudou a encontrar o Risalvo. Descobrimos uma pista através do Instituto Federal Sertão Pernambucano, onde ele fez um curso em Petrolina. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será... Professor Risalvo está entre os brasileiros que arregaçam as mangas e fazem valer as palavras que foram escritas na nossa Constituição. Para o trabalho. Está tudo aqui. A Constituição, ela é um tesouro para a nossa democracia. Risalvo já não mora mais naquela casa. É professor em São Paulo, mas ele ainda se emociona com as lembranças do que viveu aqui. Durante a pesquisa nos arquivos dessa história, um olhar bem lá no cantinho nos chamou a atenção. Quando me passaram a imagem, eu olhei, quando eu vi, meu Deus, aqui eu meu olho. Aí eu não acredito, nunca não estava lembrada. E tem muito tempo, acho que 27 anos. Ceissa foi aluna de Risalvo. Fomos ao encontro dela nos parreirais da região do Vale do Rio São Francisco. Ela cresceu aprendendo o valor da educação e terminou o ensino médio. Hoje eu trabalho na roça, mas sou muito feliz, porque é digna. Minha mãe incentivou, pai incentivou, teve o Risalvo, foi muito importante na minha vida. Tudo que eu consegui aprender, de ler e escrever, foi com o Risalvo. As primeiras letras, foi com ele, até pegar no lápis, foi com ele.
sertão, no interior do Brasil ou nas grandes cidades. É preciso valorizar o que temos nas mãos. Com a palavra, brasileiros e brasileiras. Não é só um pedaço de papel escrito, são coisas que nós temos que fazer no dia a dia. Levamos essa cadeira para os 4 cantos do Brasil. Deixamos as pessoas à vontade para chegar mais perto da nossa Constituição. Vou sentar, né, para ver. Ler, entender, tomar posse do que está escrito ali. Nós temos que ter essa constante vontade de saber o que nós temos direito, de saber o que eu posso fazer com aquilo que é me garantido na Constituição. Ô Jamile, quando a gente abordou a rodoviária para falar sobre a Constituição, né, o que passou pela sua cabeça? Foi um desafio que eu pensei, nossa, posso falar sobre a Constituição no terminal de Niterói. Passou mais esse senso de pertencimento mesmo. Aqui eu posso falar sobre a Constituição também. Esse pertencimento que você disse, saber que a Constituição está ali, né? Faz parte da nossa vida em todos os momentos, né? Exatamente, em qualquer lugar, né? A gente precisa ser direcionado por ela. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa. Jamile é estudante de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E não é porque está escrito na Constituição que todos devem ter acesso à educação que o caminho é fácil. E aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer uma professora, vou pagar algum professor para te dar aula. E eu tive uma aula de matemática para a prova. E ela falou assim, ela deu tudo certo, eu vou me emocionar um pouco. E eu pegava mais de um ônibus. E aí a minha mãe, às vezes, ela saía do trabalho andando pra pagar minha passagem também. Então, a educação para mim sempre foi muito forte. A minha mãe, ela sempre lutou muito por tudo isso que eu tenho hoje. A educação para mim, ela é importante. Ela nos dá acesso a lugares que não seriam alcançados se a gente não tivesse a educação que a gente tem, se a gente não corresse atrás, se a gente não se abdicasse de coisas importantes, como minha mãe se abdicou, né? Abrir esse livro, abrir caminho para novas gerações. Com a Constituição, o Brasil completa 34 anos de democracia e ainda tem muito futuro para sair desse papel. Rapaz, eu acho que o futuro, tomara que cumpram tudo isso aqui para futuramente os netos você acompanhar tudo que tem nessa Constituição. Meu amor? Vem aí, meu amor.